Seja muito bem-vindo você de casa a mais um episódio aqui do Ponto de Encontro. Agradecendo ao nosso patrocinador Auxiliadora Predial e aos nossos apoiadores Elo CrossFit, Sushi Zaco e Coisa de Vó. E no episódio de hoje, o nosso convidado vai falar como o esporte ajudou ele a superar o uso de drogas. Não deixe de acompanhar com a gente no final do episódio o nosso quadro Ponto Extra. E hoje nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da RS Play o Francisco. Chico, por favor, te apresenta para a nossa audiência. Bom dia, meu nome é Francisco, mais conhecido como Chico, e é um prazer estar aqui e poder conversar sobre esporte e sobre uma transformação de vida. Então, Chico, falando sobre essa transformação de vida que tu teve, né, que tu acabou superando as drogas, eu queria entender um pouquinho melhor como é que foi esse processo, se teve um ponto de virada ou se isso foi um processo lento que aos poucos tu foi te transformando. O processo se dá assim em 2022, no carnaval. Eu tive... Durante o carnaval eu peguei e saí e sumi do meu trabalho, sumi da minha família. E aí foi um toque pro meu gerente, né? Aí eu voltei a trabalhar como se nada tivesse acontecido. E aí, dá um mês, assim, eu fui reencontrar amigos de colégio para conversar. E aí, uma ex-gerente me ligou, vamos sair? Não tô afim, hoje eu quero ficar com meus amigos. E aí, aquela pessoa que, sabe, aquela voz que vai te induzir a o que tu não queria. E aí, eu fiquei uma semana, assim, sem aparecer no trabalho. Até que o meu gerente me ligou e falou, eu não sei mais o que fazer contigo. Ou eu vou aí te bater, ou tu vai te internar. E é ali que eu vi que eu tinha perdido. Realmente tinha perdido para mim, perdido para as drogas. E a ideia era eu ir de novo para o Hospital Espírita. Eu já tinha passado 2 vezes lá no Espírita. E eu conheci um cara nessa internação e eu vi que ele estava numa fazenda, que ele estava bem, estava de coordenador lá, já estava há 2 anos limpo. Falei, eu quero ir para essa fazenda. Liguei para ele e, assim, em questão de horas, consegui a vaga e fui para a Fazenda Renascer em Novo Hamburgo. E aí lá que eu fui entender o processo durante 1 ano e 1 mês. Então foi um processo bem longo, mas que, né, me transformou até hoje. Nisso tiveram várias fases dentro do tratamento e o pós-tratamento. Assim, desculpa te interromper. Não, como capaz. nós estávamos falando antes, eu já conversei com o Marcelo outras vezes. Como que se deu essa porta de entrada para esse caminho que tu percorreu? Cara, eu acho que a porta de entrada foi, né, na adolescência, né, com cigarro, festinha, bebida. E aí, em 2012, que eu comecei com o uso da cocaína, que eu trabalhava distante da minha casa, e era cedo e tinha umas festas que eu ia, sei lá, terça, quinta, chegava em casa às 5, 6 da manhã e às 8 eu tinha que estar no trabalho. Então, era um jeito de ficar acordado, ficar me mantendo ativo. E ela começou como um costume, assim, como um hábito. Aí ela foi indo para um costume. Daí eu comecei em jogo do Grêmio ou outras coisas, até que se tornou um vício e foi, assim, só ladeira abaixo, sabe? E é difícil, mas... porque eu sempre me achei que eu tinha um controle. E aí, quando tu percebe que tu não tem mais o controle, é uma coisa que te frustra, né? Te deixa triste, mas o que hoje me motiva é que ela tem recuperação. E as pessoas não entendem que é uma doença e que tá tudo bem, que eu vou acordar. Eu sempre digo que a gente acorda doente e vai dormir curado, porque eu sei que amanhã é um novo dia, uma nova luta e realmente o só por hoje é um lema que funciona muito nessa doença. Então, foi esse processo de começar com festinhas e achar que não dá nada, né? Que vai ser só aquela vez e não foi só aquela vez, né? Foram várias vezes. Chico, só pro pessoal que não conhece ainda a tua história entender, quanto tempo tu ficou nesse abismo ali de usuário de drogas, né? E quanto tempo faz que tu tá limpo já? Sim. E se tu acredita que a maconha, que é considerada uma droga mais leve, se ela é porta de entrada para outras drogas, tu acredita nisso? Foi para ti? Como é que foi esse processo? Para mim, a maconha foi a porta de entrada,
né, foi a primeira droga que eu... Junto com o álcool, é tudo meio simultâneo. Maconha, cigarro e álcool, acho que a galera começa usando meio simultâneo. Mas, sim, pra mim, quando eu tinha 15, 16 anos, eu não achava. Hoje eu tenho outra visão e ela é a porta de entrada. Então, é inegável que a pessoa que começa com a maconha tem propensão a ir para outras drogas. Eu comecei com a cocaína em 2012, com 23 anos. Então, com maconha eu comecei com 13. Então, foram até 32, 19 anos de uso de drogas entre maconha, álcool e cocaína. E qual era essa pergunta? Quanto tempo faz que tu tá limpo? Sim. E aí eu entrei na fazenda. Então, para quem não sabe, eu fiz tratamento na Fazenda Renascer em Novo Hamburgo. Dia 29 de abril de 2022 eu entrei. Então, agora, dia 29 de abril, vai fazer 4 anos que eu tô limpo. Desses 1 ano e 1 mês eu fiquei na fazenda. Então, fora, minha vida tá recomeçando há 3 anos, digamos assim, né? Então... paralelo a isso, a gente vinha conversando sobre o esporte e ele também esteve presente na tua vida desde cedo. Sim. Como que foi essa trajetória? Eu sempre joguei futsal, escolinha de futebol. E aos 9 anos eu fui pra BB. E aí eu era goleiro, fui do futsal. Então eu disputei vários campeonatos estaduais e sempre gostei de tênis, jogava tênis na BB. E tinha amigos que eram do basquete, então a gente ficava nesse ciclo, a gente ia pra BB, sei lá, 2 da tarde, ficava até as 10 da noite jogando todos os esportes possíveis lá. E aos 18 anos de idade, 19, eu parei com tudo. Daí fui trabalhar e virei realmente um sedentário, foi onde eu engordei, onde eu cheguei, né, nesse processo a quase 160 quilos. Então foi uma coisa muito pesada, assim, tipo, eu olho as fotos e eu não acredito, porque eu não conseguia me ver daquele tamanho. Eu me via gordinho, sabia que eu sempre tive esse problema de sobrepeso, mas não consigo ter uma lembrança de me ver com aquela barriga enorme, cara, eu não tinha olho. Então foi esse... E o esporte me trouxe, né, na fazenda, que eu estava comentando antes, o esporte me trouxe de volta para ter essa vontade de viver. É, de certa forma, engraçado a gente ver que quando tu parou com o esporte, também foi próximo de quando tu começou Sim. o uso da cocaína. E que depois, quando tu retoma o esporte, também na Fazenda Renascer, é quando tu volta A praticar. a praticar e ver um pouco mais de vida, né, dentro da tua caminhada. Uhum. Cara, foi isso. Eu comecei jogando vôlei, porque eu tinha noção. Acho que quem faz um esporte tem noção de vários, né? Eu acho que é muito mais fácil o cara que tem aptidão a desenvolver as habilidades. E lá eu comecei voltando com o vôlei, o cara era pesado, não conseguia pular, né? E aí lá a gente foi passando, fui diminuindo um pouco de peso, e aí fui jogando bola, depois fui entre goleiro e depois ficava jogando mais na frente, assim. E quando eu saí, eu fui pro funcional. Funcional foi uma coisa que me ajudou muito, até eu querer conhecer o CrossFit, por causa do meu amigo Arthur, que eu acompanhei sempre o início dele fazendo lá na casa dele, na garagem, e eu queria conhecer o boxe, ele abriu e deu a pandemia, né? Verdade. E aí eu também o meu começo no CrossFit foi isso, eu comecei em fevereiro de 2024, veio a enchente. Daí a gente pausa tudo, para tudo, foi um momento de mudança na minha vida também, referente à minha profissão, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente vai trazer daqui a pouco também. Então, primeiro eu te parabenizar pela tua história de superação, né? Que tu é inspiração para muita gente, está sendo agora contando a tua história também. E também eu sei que tu já participou de algumas meia maratonas, 21 quilômetros. Isso é bastante coisa. E eu queria saber hoje quais são os esportes que tu pratica, o que tu faz regularmente hoje? Hoje eu pratico regularmente o CrossFit, né? No Elo, lá no box. Pratico a corrida. E voluntariamente, às vezes futebol e tênis. Mas esses, assim, menos frequência. mas não é com tanta frequência. Mas o cross e a corrida são hoje os 2 esportes que eu me dedico. Né? Às vezes eu dou uma segurada no cross, porque a corrida às vezes ainda tenho medo das lesões, então dou às vezes preferência para corrida, justamente porque eu já passei por esses 2 ciclos de meia maratona. A terceira foi uma, assim, que eu fiz sem treinar, mas a minha primeira meia maratona é em novembro de 2024, então é onde eu comecei a correr em janeiro, e eu sempre quis fazer 21, tinha um plano de fazer esses
2021 até o fim de 2024 e na POA Day Run de 2024 eu decidi, falei com o meu treinador, ele falou que era possível e eu fui. Fiz em 2 horas e 6 minutos a primeira meia maratona. E eu acho que a corrida, ela é o maior esporte, não sei se é o maior esporte, mas ele é um esporte muito bom de superação, porque a cada quilômetro é diferente. Era justamente isso que eu queria te perguntar. Como é que é a sensação de tu completar uma primeira prova, uma primeira meia maratona de 21 km? O que tu sentiu ali no momento? Eu queria só fazer um parênteses, né? Que eu tenho um cara aqui que treina para uma meia maratona e um que fez sem treinar, né? Só isso, mas, por favor. Cara, a sensação, ela foi um misto, porque no 18º quilômetro achei que eu não ia conseguir, porque minha perna lá travou. E foi no 18º quilômetro que meu treinador me encontrou e minha amiga, a Gabriele, que me acompanhou no ciclo inteiro, ela ia de bike, fazia meus treinos longos comigo, me encontrou e ali eu dei um gás e assim foi uma sensação um pouco de dever cumprido, do tipo, sem acreditar, porque eu ainda tava... Eu ainda sou gordo, né? Mas eu ainda tinha tipo uns 110 quilos, ainda tava lutando contra a balança e mesmo assim uma pessoa com esse peso, sem ter um ciclo... Porque foi tipo assim, eu decidi em outubro, meio de setembro, e a prova era final de novembro de 2024. Então, tipo, foi 2 meses para fazer um ciclo de meia maratona, foi muito rápido. E eu acho que eu desempenhei muito bem, né, para quem tinha esse sobrepeso, para quem tava sem treinar. E a sensação foi ver toda a galera lá do grupo de corrida que a gente tem, lá da igreja que eu vou, que é o Vem Mover. Foi uma sensação única. E aí as outras 2 parece que tu já sabe, né? Já sabia o caminho. Mas eu acho que toda prova, é aquele ambiente de prova, tipo, todo treino é muito difícil. E parece que a prova tu vai ali e faz porque tu entra naquela adrenalina, tu vê as pessoas, tu vê pessoas se superando, daí tu vê um tiozinho, tu vê a galera que tem deficiência, que vão fazer maratona, que vão correndo com as pessoas. E eu acho que isso é a motivação que me leva a continuar nesse esporte. Diante de tudo que a gente já conversou até agora, o que tu percebe que o esporte te traz diariamente como benefícios, principalmente mentais? Eu acho que além do mental é a saúde, né? É poder hoje caminhar sem estar ofegante, é poder estar bem comigo mesmo. Eu sempre voltei para o esporte muito mais por saúde e por minha saúde mental do que propriamente estética. Eu acho que a estética ela é uma consequência, né? Aí me trouxe muito mais benefícios físicos e mentais do que hoje a estética. Então, ele é uma liberação de adrenalina, de endorfina que eu preciso, porque eu acho que voltando um pouco das drogas, as drogas é um excesso de dopamina, né? Então, meu corpo ele ainda pede isso. Então, eu preciso... O esporte me traz isso e me satisfaz e me dá uma sensação de alívio, ou quando eu vou treinar meio-dia, ou quando eu vou treinar no final do dia. É um prazer que é muito bom. E eu acho que o cross é aquela competitividade que me trouxe, que eu posso aliar tudo isso, né? Ele é um esporte que vai me liberar a dopamina, endorfina. Vou ser competitivo, mas competitivo comigo mesmo, né? Porque é uma superação poder ir lá e conseguir fazer os movimentos que são complexos, né? Pra quem não faz, mas Chico, é um esporte maravilhoso. Mudando um pouquinho de assunto agora, tu tá com o teu avental aí do lado, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua profissão, o que tu faz, como é que isso começou. Então, eu cozinho desde cedo, desde pequeno, né? Eu, com 11 anos, eu fazia brigadeiro e uns docinhos e uns salgadinhos para vender. E quando eu viajava com meus amigos, era eu que o responsável por fazer almoço, janta, enfim. Em 2010 eu entrei no meu primeiro emprego, foi num sushi, né, como auxiliar de cozinha, e no meu primeiro curso de gastronomia que eu fiz. Aí eu fiquei 1 ano no Sushi Drive, aí eu cortei meu dedo aqui, tomei 18 pontos, né, ralando gengibre. E aí eu me assustei um pouco, que eles não me deram suporte, eu fui pro pronto-socorro com amigos. E aí eu fui trabalhar com um amigo meu na telefonia, nada a ver. Daí eu parei o curso também. Aí eu fiquei 2 anos nessa empresa de telefonia, fui morar em Goiânia, inclusive. Daí voltei, continuei. E aí em 2014, tinha um bar em Atlântida, o Bar 1, Bar 2, que ainda existe.
precisava de auxiliar de cozinha. Eu falei, eu vou voltar para gastronomia, quero fazer um curso de novo e terminar, porque eu não tinha terminado. E aí que eu consegui essa vaga. Estou trabalhando no verão lá de dezembro a março. E aí voltei de vez para gastronomia, né? Passei pelo Margot, que era um bar na Cidade Baixa e tal. E, enfim, decidi, fiz o Senac em 2017. Então, hoje eu sou formado no Senac. Hoje curso Cozinha Contemporânea na Estácio. E a volta para gastronomia se dá porque... Quando eu fiz o tratamento, voltando, porque é um gancho que a gente vai pegar e voltar, a cozinha é um ambiente muito complexo. Competitivo também? Competitivo, um ambiente com muita pressão. Então, o uso de drogas foi muito forte na cozinha. Então, eu tinha decidido pós-tratamento que eu não ia voltar para essa área por medo. Minha família tinha medo, eu tinha medo. E aí, na enchente, eu tive a oportunidade de ser líder da cozinha do abrigo que minha igreja, que eu frequento, abriu. Então, a gente tinha quase 200 abrigados, mais voluntários. Então, a gente começou recebendo aquela loucura de marmitas. E aí, até que uma hora a gente precisou fazer as nossas próprias marmitas. E aí eu pensei assim, eu não sei se eu consigo passar 18 horas numa cozinha. Mas, enfim, consegui. A gente desempenhou, fazia lá café, almoço, janta, café da tarde. E aí eu... já estava trabalhando no partido, hoje então assim para falar um pouco. Eu trabalho no Partido Progressista, no Diretório Municipal, e hoje eu faço eventos como complemento da minha renda, e nisso tem minha geleia também de pimenta que eu faço para vender, que o nome dela é Evangeleia, que é um jeito de levar um pouco da palavra, né, de Jesus e um pouco do meu amor pela gastronomia. Deixa o arroba aí É o arroba Evangeleia e o meu arroba é arroba Chico Chef. Mas é muito, muito bonito, Chico, de ver como tu falou da maratona e tu falou das pessoas que tu conheceu lá na fazenda, como de alguma forma essas pessoas te ajudaram a te resgatar e a situação que tu passou na enchente também te fez superar, mais uma vez, essa relação que tu tinha, né, das drogas com a cozinha, e passar por uma situação como foi a enchente foi também uma superação para ti, então parabéns. Sim, obrigado. Cara, ali foi muito difícil, porque eu trabalho aqui no centro. E na sexta-feira, quando começou a água na Andradas, era uma loucura. E aí, ao paralelo, a igreja já estava assim, abrindo esse abrigo, recebendo pessoas, e aí ninguém sabia como é que era. E aí, isso foi numa sexta, no domingo a gente estava lá, e cara, foi... Tu vê na frente, né? Às vezes a gente só vê na TV, mas tu presenciar e ver que, tipo assim, cara, e depois a gente foi fazer umas ações no Maitá, entregar móveis, a situação foi bem crítica, sabe? Tu entrar assim em casas de literalmente papelão. E tu tá lá entregando um móvel. Então foi aonde eu entendi a missão do voluntariado. Assim. Antes eu não entendia por que as pessoas se dedicavam àquilo ali, mas a gente teve 60 dias de abrigo. Muitos vão até hoje lá na igreja, mas assim, foi uma divisão de águas para nós, para poder impactar, poder ser... Para mim, impactou muito minha vida, positivamente, porque, cara, tu conseguir ter a empatia de se colocar no lugar do outro e poder ajudar com um simples, um sabonete, um tênis, uma meia, o próprio amor, uma conversa, que talvez isso foi uma missão muito importante na minha vida, assim. Vou levar para sempre. Legal. Nós estamos falando de mudança de vida aqui, né? E se tu tá procurando um imóvel, né, tá querendo vender um imóvel, comprar um imóvel ou alugar um imóvel para mudar a tua vida também, fica com o recado do nosso patrocinador. Auxiliadora Predial, desde 1931, auxiliando você a morar melhor. Na Auxiliadora Predial, um imóvel é vendido e alugado a cada 20 minutos. E mais 215 mil portas de condomínio sendo administradas no Brasil. Uma das maiores administradoras do mercado. Você quer comprar, vender, alugar ou ter seu condomínio melhor administrado? Acesse auxiliadorapredial.com.br. Mais uma vez, te agradecer a tua presença aqui com a gente hoje, por compartilhar a tua história, né, pelo teu trabalho que tu faz hoje, né, também como voluntário. E se quiser deixar um recado aí para quem está nos acompanhando. Eu queria agradecer primeiramente ao Thiago, né, que foi um dos primeiros coaches lá da Elo com que eu tive aula, que mais me ensinou. Agradecer o Arthur também, que é o
dono do box. E ao Marcelo, eu sempre via vocês treinando, tu e a Vi, que eu falava, que ali eles são uma inspiração, porque, cara, eles estavam sempre lá e era 2 treinos, meio-dia e 6 da tarde, todas as modalidades que tem no nosso box. E eu acho que é isso, eu acho que toda história a gente pode se inspirar no outro, né? E por tudo ser uma inspiração, mas olha o peso que ele pega. Mas eu sei o meu limite também, o que eu posso, né? Subir gradativamente e chegar hoje no nível que vocês estão. Mas, então, quero agradecer a vocês, agradecer ao Elo, agradecer ao meu treinador, o Nico, que me acompanha nas corridas e nessa missão que eu tenho o sonho de correr maratona. E agradeço também a meus amigos e aqueles que fazem parte da minha história, me ajudam a ficar bem até nos dias de hoje. É isso. Gostaríamos de agradecer você também que está em casa, que nos acompanha sempre, nos acompanhou até aqui. Não deixe de ver nossos outros episódios, estão tudo lá no YouTube da RS Play e também do Ponto Pra Gente. E fique agora com o nosso quadro Ponto Extra. Na praia, né, basquete?